Olá, você que tem a oportunidade de assistir esta videoaula. Eu sou o discente Alan Carlos, acadêmico do curso de Filosofia, e nesta videoaula nós iremos tratar sobre a proposição cartesiana penso logo existo, o famoso cogito ergo sum. Nós iremos conhecer que filósofo foi que teve esta contribuição ao dizer esta frase penso logo existo. O autor da frase penso logo existo é René Descartes, que viveu entre os anos de 1596 e 1650. Além de ser físico, matemático, foi considerado o primeiro filósofo da modernidade. No slide seguinte, nós temos as notáveis contribuições nas áreas da ciência, matemática e filosofia. O transformaram em uma figura fundamental durante a Revolução Científica do século XVII. O que significa penso logo existo? Penso logo existo significa que a capacidade de pensar é uma prova irrefutável da própria existência. Com essa expressão, o filósofo queria dizer que só podemos ter certeza de que existimos porque somos capazes de pensar. Apesar de parecer simples, é importante entender como essa ideia integra a filosofia de Descartes. Com essa frase, Descartes procurava estabelecer uma verdade incontestável, uma verdade tão clara que ninguém poderia negá-la, sem cair em contradição, e desse modo ele conseguiria construir um sistema filosófico inabalável. O problema posto por este filósofo é sobre a capacidade humana de alcançar a verdade, não como um atributo divino, distante do comum mortal, mas como uma característica de toda a humanidade, ou seja, de todo ser pensante. Com esse objetivo, encontra uma forma metódica de aplicar a dúvida, que com base no processo matemático, torna possível ao homem distinguir o falso do verdadeiro. Só assim é possível obter o conhecimento de forma segura e fácil e chegar ao ponto mais alto a que se pode chegar, o domínio sobre o mundo e a sabedoria da vida. Por que Descartes buscava uma verdade absoluta? Ele buscava uma verdade absoluta devido à sua insatisfação com a filosofia do seu tempo, que tinha bastante influências de Aristóteles e da escolástica. Compreende-se que o filósofo conta que se decepcionou com o estudo da filosofia tal como era ensinada na sua época. Embora tenha frequentado uma das melhores universidades da Europa, os conhecimentos transmitidos eram tão cheios de dúvidas e erros, afirmava ele, que ao se formar não possuía nenhuma certeza se tudo o que aprendeu era verdade ou não. Além disso, a filosofia de sua época estava dominada por uma discussão intermináveis, que pareciam não avançar em direção a uma conclusão clara e correta. E impulsionado pelas transformações sociais e pelas recentes descobertas científicas de sua época, o filósofo almejou reexaminar fundamentos da filosofia. Para isso, ele submeteu tudo à dúvida, inclusive a sua própria existência, do seu próprio ser. Assim, é esse estado de dúvida e incerteza no qual se encontra a filosofia que Descartes quer superar. Para garantir que não cometeria os mesmos erros dos filósofos anteriores, ele propõe um método, uma espécie passo a passo, caso seguido corretamente, levaria a conclusões verdadeiras e verídicas sobre as questões filosóficas. O primeiro passo desse raciocínio é o método e a dúvida. A dúvida como passagem obrigatória
mas provisória para chegar à verdade. Para examinar a verdade, é necessário, uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida, o máximo possível. O filósofo defende, pois, que para chegar à verdade, temos que duvidar de tudo. Todas as coisas em que aparecer a menor dúvida deve se tornar por falsas. Assim temos que duvidar das coisas sensíveis, pois os sentidos muitas vezes erram. Além disso, quando nós sonhamos, passamos por diversas sensações ou imaginamos coisas que, apesar de aparecerem reais, não têm realidade fora de nós. Devemos ainda duvidar daquilo que antes tínhamos tomado como certo, mesmo das demonstrações matemáticas. A dúvida metódica. Em um livro chamado Meditações Metafísicas, Descartes aplica seu método na discussão de algumas questões fundamentais da filosofia, como a natureza do conhecimento, a existência de Deus, a natureza da alma, entre outros. Ele nos convida a refletir sobre como o conhecimento do mundo à nossa volta está envolto em todo tipo de dúvidas. Mesmo crenças óbvias podem se mostrar falsas. Pense, por exemplo, no que está fazendo agora ao assistir esta videoaula. Você pode ter certeza de que realmente está diante de um computador ou celular, vendo e participando deste momento. Embora possa parecer absurdo negar isso, Descartes acreditava que não poderíamos estar certos, nem mesmo de fato óbvios como esse. Para tornar essa ideia plausível, ele apresenta a hipótese do gênio maligno. Imagine que existe um Deus todo-poderoso, capaz de fazer qualquer coisa e extremamente malvado. Esse Deus, por pura maldade, se ocupa em iludir você sobre tudo o que ocorre na sua volta. Nesse exato momento, por exemplo, o que está experimentando não passa de uma ilusão, assim como todas as experiências de sua vida. Embora possa parecer improvável, de fato é impossível afirmar com toda a certeza que esse gênio maligno não existe. Portanto, não podemos ter certeza sobre nada. Descartes chega a afirmar que mesmo verdades matemáticas tão óbvias como 2 mais 2 é igual a 4, podem ser uma ilusão criada por esse Deus. Penso, logo existo, uma verdade absoluta. Depois de pôr em dúvida todas as nossas crenças sobre o mundo através da hipótese do gênio maligno, Descartes procura analisar se não existe pelo menos uma ideia que seja imune a qualquer dúvida. Alguma ideia da qual seja impossível ter qualquer dúvida, a mínima que seja. É aí que entra a afirmação penso, logo existo. O raciocínio de Descartes é mais ou menos o seguinte: não posso ter certeza se meu corpo está agora diante de algum dispositivo, lendo um texto, até mesmo uma videoaula. Porém, é um fato que sou alguém, alguma coisa, que é capaz de pensar sobre si mesmo e suas crenças. Ora, para ser capaz de pensar, devo existir. Afinal, como poderia uma coisa que não existe pensar? Para que seja capaz de pensar, duvidar, afirmar, negar, deve existir. Não sei exatamente qual a minha natureza. Talvez sequer tenha um corpo. Talvez esse corpo que vejo agora seja uma ilusão criada pelo gênio maligno, mas não tenho a menor dúvida de que existo. É através desse raciocínio que Descartes chega à sua primeira certeza: penso, logo existo. Se sou alguém que é capaz de pensar,
então devo com toda certeza existir. É esse o sentido da expressão cartesiana. Nesse ponto de reflexão de Descartes, somos apresentados a uma afirmação claramente verdadeira. Porém, isso ainda é pouco. Afinal, ele nos deixa envoltos em duvidar sobre tudo. E esse gênio maligno de fato existe? Tudo que vemos é ilusão? Pretendo acabar com essas dúvidas. Descartes usa sua verdade fundamental, penso, logo existo, para justificar a crença de que não existe um gênio maligno e que nossa vida não é uma ilusão. Para finalizar nossa reflexão desta videoaula, nada mais do que citar o próprio pensador. A única certeza é que duvido, e se duvido, eu penso, e se penso, eu existo. Muito obrigado.